Durante décadas, São Paulo teve um apelido curioso: a Terra da Garoa. Não era exatamente chuva forte, era mais um sereno constante, uma garoa fina que parecia acompanhar o cotidiano da cidade. O céu muitas vezes passava o dia inteiro encoberto, criando aquele cenário cinza que acabou se tornando parte da identidade paulistana. Esse apelido ficou tão marcado que acabou entrando até na cultura popular. Uma música antiga ajudou a espalhar ainda mais essa imagem da cidade. E São Paulo, São Paulo da Garoa, São Paulo Terra Boa. Bem, cantar nunca foi exatamente o forte deste narrador, me desculpem por isso. A letra simples ajudou a eternizar essa ideia de uma cidade sempre coberta por nuvens e por aquela chuva fina quase permanente. Mas a história desse apelido é ainda mais antiga. Durante boa parte do século passado, São Paulo realmente passou longos períodos com céu fechado e garoa constante. Cronistas e jornalistas da época começaram a retratar a cidade assim: cinza, úmida e sempre em movimento, e a expressão acabou ficando. Nos anos 2000, eu ainda me lembro de pegar alguns dias seguidos com aquela garoa leve caindo sobre a cidade. Nada comparado com as histórias que eu vi de outras épocas, quando dizem que a garoa era quase parte da rotina de São Paulo. Quando o céu ficava fechado por dias e a cidade parecia viver permanentemente sob aquele clima cinza. Hoje as coisas parecem um pouco diferentes. A cidade mudou, o clima também. Às vezes me bate uma dúvida. Será que as novas gerações ainda vão viver aquelas temporadas inteiras de garoa que marcaram São Paulo durante tanto tempo? Hoje, uma segunda-feira de março, o sol simplesmente não apareceu. Ainda é verão no calendário, mas já faz um tempo que confiar nas estações do ano deixou de ser uma certeza quando o assunto é o clima da cidade. Da janela do trem, que me leva até a Avenida Paulista, a avenida mais famosa da cidade, eu observo o trânsito já formado. Mesmo cedo, os carros avançam lentamente, faróis acesos, buzinas ocasionais, o cenário típico de uma segunda-feira em São Paulo. Quando o trem finalmente para e abre as portas, o ritmo muda de imediato. Pessoas apressadas descem quase correndo, tentando ganhar alguns segundos no caminho até a baldeação. Cada um parece saber exatamente para onde tem que ir. Subindo as escadas da Estação Paulista, que apesar do nome fica na Rua da Consolação, a cidade começa a aparecer aos poucos, pequenos detalhes. E lá fora, o clima é o típico de um dia cinza, guarda-chuvas abertos por toda parte. Muita gente tenta caminhar encostada nas marquises dos prédios, buscando abrigo das gotas finas que continuam caindo. Na rua, ônibus e carros passam pelas poças d'água acumuladas. De vez em quando, uma onda de água suja sobe na calçada. Quem estiver meio distraído corre o risco de se molhar ainda mais. E é incrível como a cidade inteira parece seguir em movimento, cada pessoa com seu próprio ritmo. Os guarda-chuvas criam uma espécie de fluxo contínuo na calçada, um corredor de pontos escuros se movendo pela avenida. Alguns coloridos aparecem aqui e ali, quebrando a monotonia do cinza. No meio dessa pressa toda, muita gente está trabalhando ali mesmo, na rua. Enquanto o caminho, uma cena chama minha atenção. Perto do MASP, alguns homens descarregam caixas de cerveja de um caminhão estacionado na avenida. Atrás deles, o prédio vermelho do museu aparece imponente, suspenso sobre a cidade. Uma das arquiteturas mais icônicas de São Paulo.
Por alguns segundos, aquela cena parece quase poética. O museu, o símbolo cultural da cidade, e na frente dele, trabalhadores descarregando um caminhão de cerveja debaixo da garoa. Tá, talvez não exista nada de poético nisso. Talvez sejam apenas pessoas trabalhando em uma segunda-feira comum. Mas naquele momento, naquele cenário cinza, aquilo me pareceu especial. Entre os prédios altos e o fluxo constante de carros e ônibus, surgem também pequenos respiros verdes. Os parques, cercados por grades, aparecem quase como ilhas no meio da Avenida Paulista. Pequenos pulmões de natureza tentando sobreviver no meio do concreto. O contraste é inevitável. A chuva fina deixa ainda tudo mais bonito. As folhas molhadas, o cheiro da terra, o som da água tocando as árvores e os pássaros no chão buscando algo para comer. Não tem como resistir à vontade de entrar. Pelo menos para mim, que hoje estou apenas caminhando, observando e registrando pequenas histórias da cidade. Para quem está atrasado para um compromisso, no entanto, o parque é só mais uma paisagem passageira. Talvez apenas um borrão visto da janela do ônibus, ou um relance rápido entre um passo e outro, escondido sobre um guarda-chuva. São Paulo é assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muita gente caminhando, muitos carros passando, muitos prédios se levantando em todas as direções. No meio disso tudo, milhares de pequenos detalhes que quase sempre passam despercebidos. Hoje em dia, muita gente diz que não entende São Paulo. Nas redes sociais, parece até que virou moda falar mal da cidade. Dizem que aqui só existe trânsito, correria e concreto. Mas talvez São Paulo seja justamente isso, uma cidade que não se revela para quem apenas passa por ela. Talvez seja justamente nesses dias cinzentos que a cidade se revela de outra forma, sem o brilho do sol, sem o céu azul que costuma aparecer nos cartões postais, apenas o concreto molhado e as pessoas apressadas, e a vida acontecendo normalmente, no meio da garoa. E eu acho que por isso que eu gostei tanto de caminhar hoje. Em vez de correr de um lugar para o outro, tive a sorte de poder andar devagar, observando, escutando e registrando. Porque no fim das contas, um dia de garoa em São Paulo também pode ser uma história. E às vezes, para enxergar essa história, basta diminuir o passo e deixar a cidade falar, mesmo que seja bem baixinho, no meio da garoa. E agora eu fico curioso para saber uma coisa. Que tipo de sentimento São Paulo desperta em você, especialmente em um dia como esse? Um dia cinza, com uma cidade molhada pela chuva. Algumas pessoas veem apenas trânsito, concreto e correria. Outras conseguem enxergar beleza até nesses pequenos momentos da cidade. E você? Quando olha para São Paulo em um dia de chuva, o que você sente? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de observar a cidade com calma, desse jeito mais silencioso, considere se inscrever no canal. E deixar um like no vídeo também ajuda bastante a gente para que mais pessoas encontrem esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por caminhar por São Paulo comigo hoje. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.